Neste momento, damos início à cerimônia de outorga do título de cidadão de Porto Alegre ao médico Mauro Fett Esparta de Souza, proposta pela vereadora Mônica Leal. Convidamos para compor a mesa desta solenidade o senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Edenir Sequim. Senhor prefeito em exercício de Porto Alegre, Ricardo Gomes. O médico Mauro Fett Esparta, homenageado. Doutor Esparta, por favor. Senador Luiz Carlos Renzi. Senhor ex-governador Jair Soares. A senhora representante do Comando Militar do Sul, a tenente-coronel médica Andréia Martinelli. Senhor representante do capitão dos portos de Porto Alegre, capitão de mar e guerra Átrio de Oliveira Cruz, o capitão-tenente Igor Lira Gomes. O diretor-presidente do Conselho Regional de Medicina, CREMERS, Dr. Carlos Esparta de Souza. Senhor representante da Associação Médica do Rio Grande do Sul, AMRIGS, Dr. Emílio Escusa Morassuti. Senhor presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers, Marcos Rovinski. E a senhora representante da presidência do Conselho Regional de Enfermagem do Corém, Rosângela Gomes Schneider. Convidamos a
Convidamos a todos os presentes para ouvir o hino nacional. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Queria convidar o magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Dr. Bulhões, para que faça parte da mesa. Prestigiam essa solenidade os secretários municipais aqui presentes, diretores de autarquias, vereadora Cláudia Araújo, vereadora Lourdes Sprenger, vereador César Schirmer, vereadora psicóloga Tanise Sabino, vereador Cassiá Carpes, Pablo Melo, demais autoridades. Com a palavra o senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Idenir Sequim. Boa tarde a todos. Com essa plateia fantástica, doutor Esparta, mostra o seu prestígio e as amizades que Vossa Excelência tem. Fico muito feliz em estar presidindo
esta solenidade com a presença de muitos santo-angelenses famosos, Dr. Celso, Dr. Ricardo Cisseglo também, que se exibem tanto desta terra. Bem-vindos todos. De imediato passo a palavra à proponente desse título, a vereadora Mônica Leal. Boa tarde a todos. Cumprimentando as autoridades já nomeadas, cumprimento a todos que aqui nos prestigiam com suas presenças. Agradeço às senhoras e os senhores nesta sessão solene em que o Dr. Mauro Esparta de Souza recebe o título de cidadão emérito de Porto Alegre. Eu quero contar um segredo, compartilhar um segredo para vocês. Nós convidamos, eu particularmente sei do apreço que todos têm pelo Dr. Mauro Esparta, e convidei pessoas que fazem parte da história de vida dele, e duas pessoas muito queridas não puderam se fazer presentes, mas eu combinei com essas pessoas, no dia de ontem, que elas estariam, através de um vídeo, para o Dr. Mauro Esparta, nosso secretário da Saúde, da capital do Rio Grande do Sul. Convido a todos a assistir esses dois vídeos. O primeiro é do prefeito, nosso prefeito Sebastião Melo. Parceiro e amigo Mauro Esparta, eu estou aqui no Rio de Janeiro fazendo uma visita sobre a questão do saneamento básico. Eu estou num local chamado Represa do Vasco, ao lado do estado do Vasco da Gama. E eu passo aqui para te mandar um abraço muito grande por esse reconhecimento que o povo de Porto Alegre está te fazendo, através da minha amiga, querida vereadora Mônica Leal. Sinta-se abraçado, mas esse título não é para pendurar na chuteira, pelo contrário. Tem muitos desafios pela frente para melhorar a vida da nossa cidade, das pessoas, e parabéns a ti e toda a equipe pela condução da saúde, especialmente no desafio do Covid, que graças a Deus estamos chegando ao final. Esse nosso prefeito, e agora eu convido a todos para assistirem o vídeo, a mensagem do vice-presidente do Brasil, General Mourão. Seria interessante virar o general. E me dirijo a ti. Caro amigo Mauro Esparta, é com muita satisfação que me dirijo a ti desde aqui de Brasília para te cumprimentar, né, por essa honraria recebida aí dos nossos cidadãos porto-alegrenses no momento em que tu vais te tornar cidadão dessa capital de todos os gaúchos. Trancou. Quem mais? Trancou. Vai dar. Mais dois. Agora o general ficou de cabeça para baixo. Não dá. Vamos ter que dar um jeito de virar o general. Mais um. Agora está bem. General é a prova de fogo, ó. Ele... Deu. Não tem som agora. Caro amigo Mauro Esparta, é com muita satisfação que me dirijo a ti desde aqui de Brasília para te cumprimentar, né, por essa honraria recebida aí dos nossos cidadãos porto-alegrenses no momento em que tu vais te tornar cidadão dessa capital de todos os gaúchos.
para mim, que conheço o teu trabalho, tenho acompanhado esse trabalho maravilhoso que tens feito ao longo de toda a tua vida, não só nesse período que presta serviço diretamente à cidade de Porto Alegre, é motivo de privilégio, de honra, poder te mandar essas palavras. Um grande e fraterno abraço e parabéns. Está aí a mensagem do vice-presidente do Brasil para o nosso secretário. Muito orgulho. Entre tantas contribuições que Mauro Sparta já deu ao Rio Grande do Sul e a Porto Alegre, a Passo Fundo e a Canoas, municípios onde também desenvolveu seu trabalho ao longo de sua vida dedicada à medicina e ao bem comum, hoje vivenciamos como porto-alegrenses, como moradores dessa cidade, a sua gestão como secretário municipal de saúde, onde assumiu com uma grave pandemia em andamento, por isso com um desafio maior, no momento de estado de exceção e emergência sanitária. E em meio ao cumprimento de todas as obrigações e atendimentos de demandas já previstas ou esperadas pela Secretaria e por suas equipes, era preciso focar, sobretudo, no combate à disseminação do coronavírus. Quanto a campanhas de prevenção, na eficiência e nas condições dos hospitais, no amparo aos profissionais, no controle do sistema de leitos e na priorização da vacinação da população porto-alegrense, buscando índices de êxito e eficiência. Nosso homenageado nasceu no município de Santo Ângelo, em 17 de março de 1954. Filho do também médico Orlando Sparta de Souza e da senhora Lia, é marido de Ângela Pascoaloto Sparta e pai orgulhoso do também médico anestesiologista Carlos Orlando. É médico formado pela Universidade Católica de Pelotas, tem especialização em administração hospitalar pela Universidade de Passo Fundo e pós-graduação em medicina do trabalho. É especialista em cirurgia plástica, sendo membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro titular da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Foi delegado regional de saúde com responsabilidade sobre 50 municípios gaúchos e diretor técnico do Grupo Hospitalar Conceição e do Hospital Parque Belém, em Porto Alegre. Foi diretor clínico do Hospital de Pronto Socorro de Canoas e presidente da Fundação Municipal de Saúde de Canoas. Em atenção às entidades médicas, é associado ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul desde 1994. Atualmente é conselheiro licenciado do Conselho Regional de Medicina e presidente do Conselho de Representantes da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Juntando-se à trajetória na área médica e hospitalar, trilhou uma caminhada na vida partidária e política, sendo uma liderança. Foi eleito vice-prefeito de Passo Fundo em 1996 e reeleito em 2000, exercendo um trabalho notável para o desenvolvimento daquela cidade. Foi candidato a deputado estadual nas eleições de 2002, sendo o candidato mais votado de Passo Fundo à Assembleia Legislativa, com mais de 24 mil votos, ficando como suplente. E também nas eleições de 2006, com mais de 20 mil votos, tendo assumido a cadeira em 2 ocasiões. Em 2004, foi nomeado chefe da Casa Civil adjunto do Governo do Estado e, na sequência, secretário estadual do Meio Ambiente. É uma honra para mim, diante da comunidade médica e da saúde, de representantes de instituições civis e militares. Um detalhe, Mauro Sparta é primeiro-tenente R2, tendo servido ao Exército por 5 anos. Importante registrar. Perante a esta Câmara e a sociedade, é uma honra para mim
prestar essa homenagem ao Dr. Mauro Sparta, esse justo reconhecimento ao secretário, ao médico, ao cidadão Mauro Sparta. Minha admiração a este profissional e a pessoa de Mauro vem de longa data. Venho acompanhando sua trajetória na vida pública, onde vejo a forma de Sparta atuar. O lado humano dele é excepcional. Quem o conhece sabe e diz que ele tem um coração muito grande. Em tudo que se propõe a fazer, é dono de uma tranquilidade e uma generosidade notáveis. É um médico diferenciado, sem dúvida. Hoje, recebe o título de cidadão de Porto Alegre, um homem que voltou sua vida para pensar e projetar a saúde da população, que muito já engrandeceu todos os meios onde aplicou seu conhecimento, como ao nosso município, que o acolheu, que lhe conferiu espaço, que reconheceu sua formação, suas propostas e seu papel na sociedade. Mauro Sparta é o atual protagonista da área da saúde municipal, num momento extremamente importante de participação e união de esforços para o fim da pandemia de Covid-19, que passou pelo apelo ao bom uso das máscaras nos ambientes coletivos, pelo bom atendimento nos postos de saúde e o bom cumprimento das metas de vacinação. Aqui um destaque para Porto Alegre no cumprimento da vacinação, onde ocupou o primeiro lugar no ranking de imunizados entre as capitais brasileiras, funcionando assim como um grande estímulo para a população e um grande passo para a melhoria dos quadros de internação e mortes na capital. Durante todo esse período, fui uma entusiasta do processo. Acompanhava de perto, fazia postagens regulares nas minhas redes sociais, alertando e informando cada faixa etária que ia sendo chamada. Sempre fiz questão de cumprimentar e parabenizar o secretário, vibrando a cada nova conquista, a cada novo número e percentagens positivas do chamado vacinômetro, diariamente atualizado pelo Dr. Mauro Sparta. Hoje, cumprimento mais uma vez a esta autoridade que temos o privilégio de ter compondo o time do prefeito Sebastião Melo. Não posso deixar de mencionar a participação da família, sempre junto a ele na caminhada. Tenho certeza disso, a esposa Ângela, o filho Carlos, que seguiu os passos do pai e do avô, o atual presidente do Conselho Regional de Medicina, o nosso CREMERS, que hoje estão aqui presentes, compartilhando de mais este importante momento na vida do Mauro. Antes de encerrar, eu quero contar que, certa vez, o Mauro, embaixo de mau tempo, com a pandemia em alta, hospitais superlotados, eu, conversando com ele, pergunto: Mauro, teu filho está com Covid, está no hospital, e tu estás trabalhando além da hora, diuturnamente, sábado e domingo. Aí ele me respondeu: quando terminar aqui, eu vou dormir com ele, vou ficar com meu filho. Esse é o Dr. Mauro Sparta, secretário da Saúde, que não mediu esforços para cuidar dos porto-alegrenses. Encerro registrando toda a minha admiração, minha gratidão, meu reconhecimento a este santo angelense chamado Mauro Sparta de Souza Sparta, pela sua trajetória e seu trabalho, dedicado, sobretudo, à nossa Porto Alegre. Eu tenho certeza, Mauro, que se meu pai, Pedro Américo Leal, estivesse nessa tribuna, ele te diria: missão cumprida, Mauro. Muito bem cumprida. Parabéns.
Ai, Os desculpe. apartes. Eu esqueci, me emocionei falando aqui, esqueci das minhas colegas. Cláudia. Presidente Sequim, nosso vice-prefeito Ricardo Gomes, nosso querido secretário Mauro Esparta, cumprimento a todos os membros da mesa. Vereadora Mônica Leal, parabéns. Muito feliz a sua indicação por uma pessoa com toda esta humanidade, com essa sensibilidade, porque para se trabalhar na saúde, doutor Mauro Esparta, se tem que ter muito amor ao próximo. E o senhor é uma pessoa muito humanitária e a pandemia nos mostrou que o senhor é a pessoa certa no lugar certo. O senhor conseguiu vencer uma coisa que era tão difícil, né? Através de uma vacinação, que nós não sabíamos como isso ia acontecer, de que forma ia acontecer e se realmente nós íamos chegar ao sucesso que nós chegamos. Hoje nós temos aí praticamente 100% da população vacinada com as 2 doses e 70% vacinadas com a 3ª dose do reforço. E tudo isso aqui no nosso estado, a gente tem uma grande gratidão ao nosso secretário da capital, que é Porto Alegre, Dr. Mauro Esparta. Só posso desejar para o senhor muita saúde, muita proteção divina e que o senhor possa seguir essa caminhada ajudando a salvar vidas. Parabéns. Obrigada, vereadora Cláudia. Vereadora Tanise Sabino. Boa tarde. Saudar aqui de forma especial nosso presidente do Parlamento, vereador Idenir Sequim. Saudar também aqui o nosso senador, Luiz Carlos Reis, e o nosso próximo governador. Saudar aqui nosso secretário municipal da Saúde, Mauro Esparta, homenageado. E, em nome destes, saudar toda a mesa. Cumprimentar a vereadora Mônica Leal por essa proposta, né, dessa homenagem. Vereadora que já tem alguns mandatos nesta casa, uma vereadora experiente, já foi presidente do Parlamento. Hoje, a Câmara de Vereadores, nós somos em 12 mulheres vereadoras, o que corresponde a 1/3 dos vereadores, e me orgulha muito ver as mulheres em cargos de liderança, de decisão e poder, assim como tu, Mônica, uma vereadora atuante e sempre preocupada com os nossos porto-alegrenses. E eu quero te parabenizar, secretário Mauro Esparta, por esta linda, justa homenagem. Tu, o senhor, que é um secretário municipal da saúde, eu, por diversas vezes, já tive algumas reuniões contigo, e tu sempre muito prestativo, né? Muito aberto para conversar, trocar ideias, dialogar. Em algumas situações, lembro, inclusive, pelo cargo que exerce, está conversando comigo, às vezes com uma videoconferência, às vezes vem um assessor, às vezes vem uma ligação, né? Esse é o cargo de secretário, muitas vezes a gente fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas te parabenizar pelo teu trabalho, desde que assumiu como secretário, o teu foco foi a questão do combate do Covid, né? O que fez de forma grandiosa. E aproveitar também, te parabenizar pelo Centro de Autismo. Porto Alegre, pela primeira vez na história, vai ter um centro de referência do autismo, e vai ser pela tua mão. E eu sou muito grata, muito contente por isso, porque o autismo é o nosso compromisso, é a nossa bandeira, né? Eu, como parlamentar, psicóloga, vereadora, precisamos investir no Centro de Autismo de Porto Alegre, do nosso estado. Hoje, a cada 56 crianças que nascem, uma tem autismo, e eu vejo a tua dedicação, o teu esforço, o teu empenho nesse sentido. Então, secretário Mauro Esparta, mais uma vez, parabéns por essa linda, justa homenagem. O senhor merece. Obrigada. Obrigada, vereadora Tanise Sabino. Vereadora comandante Nádia. Muito obrigado, vereadora Mônica. Quero parabenizar Vossa Excelência por esse título tão importante, né? Ser cidadão de Porto Alegre não é para qualquer um. E eu tenho certeza que a sua escolha foi permeada de muita objetividade, de muita transparência e de muita coerência, como é o caso de Vossa Excelência sempre aqui no Parlamento. Então, parabéns por essa homenagem. Quero aqui cumprimentar nosso presidente Idenir Sequim, como eu disse antes, um líder de 36 líderes, que não é nada fácil, né, estar aqui junto de tantas lideranças, e o senhor tem, ao longo desse tempo curto de presidência, mas pela sua experiência no parlamento, tratado todos da mesma forma e conduzido esse parlamento de forma que a cidade tenha
as aprovações daquilo que é necessário, porque Porto Alegre tem pressa. Nosso prefeito agora aqui em exercício, Ricardo Gomes, meu amigo, parabéns pelo trabalho que está sendo realizado. Fico orgulhosa de ser a mentora, de entregar o melhor que nós tínhamos à época para o prefeito Melo, que era tu quanto vice-prefeito. Nosso futuro governador do estado, senador Luiz Carlos Reis, sempre presente aqui com os gaúchos, fazendo entregas importantes, bom tê-lo aqui. Nosso querido ex-governador Jair Soares, o representante da Marinha, do Exército. Aqui vemos, né, o nosso reitor da URGS, Bulhões, querido, vindo aqui prestigiar um colega tão importante. E não poderia deixar de falar no nosso querido presidente do Simers, Marcos Rovinski, e o nosso querido, né, presidente Cremers, o Carlos Esparta, né, aqui representando toda a classe médica que vem aqui, querido Mauro Esparta, te prestigiar. Quero que tu olhes, né, aqui, olha, está maior do que muita audiência, muito plenário, sessão plenária que a gente tem aqui, ó. Todas essas pessoas que aqui vieram e hoje te olham, e por certo, tu reconhece em cada um deles um pouquinho de que eles deram para te ser esse homem tão íntegro, esse homem transparente, ético, trabalhador, um profissional de alta qualidade e que faz com que seja da medicina um ato de amor, né? E, por certo, esse título diz respeito a tudo que tu construíste até hoje, mas principalmente da família que te traz até aqui. Não podemos nunca esquecer as nossas origens, pai, mãe, irmãos e esposa, netos, filhos, que fazem com que um ser humano seja um pouquinho de cada um e que faça com que a gente possa cumprir bem a missão aqui nessa planeta Terra. Então, Mauro, te desejo muito mais sucesso do que tu tens hoje, que é essa profissão medicina, né, que é um ato de amor, como eu disse, salvar vidas não tem preço, né? Vocês acabam, enquanto médicos, sendo um pouquinho do que Deus faz, né, aqui no plano terreno. Então, te desejar que tu continue sendo aguerrido nas pautas tão importantes que diz respeito à vida das pessoas e que teu caminho seja repleto de muita paz, de muita saúde e de muita esperança, porque é isso que as pessoas precisam. Vida longa a ti e a tua família. Parabéns novamente, vereadora Mônica Leal. Obrigada, vereadora comandante Nádia. Vereadora Lourdes. Cumprimentar o nosso presidente, Adenir Sequim, prefeito em exercício, Ricardo. Também quero cumprimentar o nosso homenageado Esparta e o nosso ex-governador Jair Soares, que fazia tempo que eu não via, meu vizinho de bairro. E as demais autoridades sintam-se também cumprimentadas. Vereadora Mônica, uma linda homenagem, merecida. Estou aqui porque tenho uma grande admiração pelo nosso secretário. Em momentos tão difíceis, conseguimos vencer as barreiras, como bem a vereadora Mônica falou, e nos deu uma esperança. E a esperança está aí. Hoje estamos aqui sem máscaras, a vida sendo protegida, não correndo tanto risco como estávamos, com tantas perdas. E eu só posso cumprimentar pela linda homenagem à nossa amiga vereadora Mônica e ao senhor merecidamente cidadão de Porto Alegre. Parabéns. Obrigada, vereadora Lourdes. Vereador Alexandre Bobadra. Primeiramente, quero parabenizar aqui mais uma vez a vereadora Mônica. Ela tem brilhantes ideias, essa foi mais uma delas, né? Homenagear o nosso amigo, nosso secretário Mauro Esparta, um líder, um homem que faz a diferença. E essa mesa brilhante aqui com o nosso reitor da URGS, doutor Bulhões, os representantes das Forças Armadas, o nosso governador Jair Soares, presidente Sequim, nosso prefeito em exercício, Ricardo Gomes, senador Reis, a nossa representante aqui do Exército, o filho do secretário, que é um presidente do Simers e do Cremers. Então, estou feliz, estou orgulhoso de ser seu amigo, de ser seu fã, né? O senhor faz um belo trabalho. O senhor pegou a secretaria num momento difícil, do Covid, um momento histórico, né? O senhor enfrentou muitas dificuldades e o senhor teve a experiência, a expertise, a inteligência emocional de lidar com pessoas, enfrentar desafios. E com muita inteligência, sabedoria e coragem, o senhor fez a diferença.
São pessoas como o senhor que nos dão a tranquilidade para exercer o nosso trabalho, nosso papel na sociedade todos os dias. Tenho orgulho de ser seu amigo e seu fã. E Porto Alegre não pode parar. O senhor faz a diferença, secretário Mauro Esparta. Obrigada, vereador Alexandre Bobada. Vereador Cassiá Carpes. Colega Mônica, parabéns por essa homenagem merecidíssima, né, de um ser humano que eu conheci na Assembleia, com um coração enorme. Quero saudar a mesa, saudando a Esparta, todos os componentes dessa mesa já elencados por todos aqui presentes. Dizer, Esparta, pela presença dos funcionários, a qual tu comanda aqui, já dá para notar o teu perfil, teu coração enorme. Tu atravessaste uma circunstância difícil no mundo inteiro, com essa tua paciência, com essa tua educação, com essa tua sensibilidade de tratar as coisas. Eu sou testemunha disso. Acho que eu fui umas 2 ou 3 vezes nesse momento na Secretaria de Saúde. Sentia lá a tua capacidade de aglutinar amizade, companheirismo, o carinho que os funcionários têm por ti. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então é nesse sentido que eu parabenizo, vereadora Mônica, né? Essa ideia maravilhosa de trazer um ser humano da qualidade do Esparta para nós brindarmos e darmos um título aqui na nossa casa. Isso é uma satisfação enorme para os vereadores e eu tenho certeza, para o nosso partido também. Eu, como líder do partido aqui, fico muito feliz, Esparta. Se sinta, né? Como é bom ver o filho aí também junto, está galgando outras atividades com a sua capacidade também. Isso é um orgulho para a família, tenho certeza. Então desejo a ti que esse teu trajeto continue com essa sensibilidade, com essa tranquilidade, harmonizando e conquistando espaços pelo teu trabalho, pela tua competência, pela tua capacidade de arregimentar forças e fazer amizades. Grande abraço, parabéns. Um abraço a todos. Obrigada, vereador Cassiá Carpes. Vereador César Schirmer. Prezado presidente Denir Sequim, a minha manifestação aqui seria desnecessária, uma vez que a nossa líder, Maria de Luz, já falou em nome de todos nós da bancada do PMDB. Mas entendi que deveria dar um depoimento pessoal, como colega do nosso homenageado, o secretário Mauro Esparta, até recentemente. Então, Mauro, eu estou falando na condição de um ex-colega, de alguém que foi testemunha de um trabalho notável. Mas antes de fazer uma saudação especial a ti, quero saudar a toda a mesa, nosso prefeito em exercício, querido amigo Ricardo, nosso governador, sempre governador, figura ímpar da política do Rio Grande, doutor Jair Soares, nosso querido reitor Bulhões, nosso senador Heinz, que tanto honra o Rio Grande, distintas autoridades militares e civis, saudar os familiares do nosso Mauro, o doutor Carlos, e saudar a vereadora Mônica, que com tanta sabedoria e tanta perspicácia e sensibilidade compreendeu que esta homenagem ao doutor Mauro Esparta tinha uma outra dimensão. Não era só uma homenagem a um homem, a uma figura humana excepcional, um amigo muito querido, uma pessoa que ao longo da sua vida pública, e que eu sou testemunha, nunca ouvi nenhuma referência que não fosse de elogio, de reconhecimento, de aplauso e de destaque. Está nas suas qualidades como ser humano excepcional, mas também um médico exemplar, um médico com grande sensibilidade, que fez um curso de pós-graduação em gestão hospitalar, compreendendo que um dos problemas de saúde, o governador Jair Soares, é também a gestão. A gestão está atrás dos grandes problemas da saúde. E eu, nesse tempo que estive na secretaria, junto com ele, testemunhando do seu trabalho, me foi possível conviver com um grande gestor, que enfrentou um dos momentos mais difíceis da história do mundo, que foi esta pandemia. É verdade. Não só com a avaliação médica, obviamente calcada na ciência,
mas por óbvio, pelas circunstâncias, o governo tinha divergências. Muitas vezes eu fui testemunha daqueles que entendiam que tínhamos que ter a visão fundamental de que estávamos diante de um grave problema de saúde, mas estávamos também diante de um grave problema econômico com consequências sociais e, por consequência, isto levaria a novos problemas de saúde. E eu sempre via ali o Esparta, médico sim, calcando as suas afirmações com base no conhecimento científico, mas paralelo a isso, com grande sensibilidade social, com a compreensão de que o tratamento da saúde, precípico, que era essa questão fundamental, não poderia ignorar as consequências econômicas e sociais e também na saúde de alguém que perda o seu emprego, alguém que tenha a sua empresa falida, alguém que desapareça na sua atividade econômica, de alguém que não possa sustentar os seus familiares. E é por isso, Mauro, que, contrariando aqui o protocolo da casa, eu quis trazer o meu depoimento à tua grande sensibilidade social, ao ser humano exemplar, ao homem público notável, ao gestor competente e ao grande secretário da Saúde de Porto Alegre, que tem sido nesse período, e tenho certeza, contrariando, Mônica, que tu disseste dever cumprido até agora, porque tem um longo, profícuo e largo trabalho na defesa da saúde em Porto Alegre, do Rio Grande e do Brasil. Parabéns, Mauro. Essa homenagem que a Mônica está te fazendo e todos os vereadores te fazem, também não é só a ti, é os teus colegas da Secretaria de Saúde que testemunham a dedicação, e também aos milhares de médicos, enfermeiros e homens e mulheres dedicados à saúde em nosso país, que, enfrentando as dificuldades desta área de infraestrutura, conseguiram superar tantos e difíceis obstáculos. Parabéns, Mauro, porque tu é um exemplo completo, pleno, de um médico que tem a compreensão total do que significa ser médico em dias tão dolorosos e tão difíceis. Parabéns e muito obrigado. Obrigada, vereador César Schirmer. Vereador Gessé. Vereadora Mônica, parabéns pela homenagem. Secretário Mauro Esparta, queria dirigir algumas palavras breves e lembrar que o senhor assumiu a secretaria no pior momento da crise de saúde pública da cidade de Porto Alegre, do estado, do país, e muitas pessoas não tiveram a tua coragem, e tu assumiu todo o risco de colocar a tua carreira em xeque por assumir essa responsabilidade. E se tu hoje está sendo homenageado, não é só pelo teu caráter, pelo teu trabalho, mas é por aquilo que tu conseguiu fazer nesses meses, conduzindo Porto Alegre para uma reabertura segura. A cidade mais vacinada do país passou pelas tuas mãos. Óbvio que os servidores foram importantes, mas nós seguimos uma liderança. E quem liderou esse processo na cidade de Porto Alegre, talvez no âmbito da saúde, mais do que o próprio Ricardo e mais do que o próprio Melo, foi tu. E se hoje nós estamos aqui lhe prestigiando, é por tu ter assumido esse protagonismo, colocado em xeque a tua carreira e ter demonstrado que era possível fazer gestão pública no pior momento, onde muitos não quiseram assumir. E uma referência também que eu gostaria de fazer é o fato de que o senhor é um servidor público. E isso fez diferença, porque o senhor não precisava ter aceito esse desafio, não precisava de prestígio, não precisava de poder, e com certeza não foi pelo dinheiro que o senhor assumiu essa posição, porque ganha menos hoje como secretário do que ganhava como servidor público. Mas acatou essa missão, e se hoje estamos lhe homenageando através da vereadora Mônica, não é só pelos seus serviços como secretário de saúde, mas pela pessoa que é e por ter assumido essa responsabilidade e conduzido a cidade para a capital mais vacinada de todas as capitais do Brasil. Por isso é óbvio que faz jus ao título que hoje lhe é conferido. Queria aproveitar também e cumprimentar a presença do doutor Dirceu Dalmolin, que é um parceiro do senhor, tenho certeza, recebe muitas das demandas da cidade no seu complexo hospitalar. Já falei para o Ricardo Gomes, e está aqui na presença de todos os vereadores e secretários, da
necessidade de nós fazermos com o senhor um curso de formação para gestores, porque o senhor consegue conduzir no Sistema Único de Saúde de maneira exemplar, e quem entra nos seus hospitais percebe que são referência, inclusive para alguns órgãos privados. Secretário, parabéns, muito obrigado por ter acolhido Porto Alegre e por estar prestando esses serviços, e parabéns também à vereadora Mônica Leal, que reconheceu no senhor esse protagonismo e está nos dando a oportunidade de colocar em palavras o nosso sentimento. Obrigado e parabéns. Obrigada, vereador Gessé. Para finalizar, secretário, Dr. Mauro Esparta, já no meu 4º mandato de vereadora, eu posso dizer que são raras as vezes em que a gente assiste todos os partidos terem a mesma posição. Agradecer, falar em competência, em integridade, em foco, em compromisso, e foi o que aconteceu aqui. Várias siglas. O senhor é unanimidade. Nem mesmo a esquerda, quando sobe nessa tribuna, tem argumentos para falar contra o senhor. Eu só tenho a agradecer e faço isso em nome da população de Porto Alegre. Gratidão é a memória do coração. Muito obrigada por o senhor cuidar tão bem de nós porto-alegrenses. Obrigada. Estou vendo a secretária de Estado da Saúde, doutora Arita. Por favor, venha até a mesa. Eu não consegui lhe chamar antes para não interromper o discurso da vereadora Mônica. Por favor, compõe a mesa aqui. Com a palavra, o senador Heinz. Bem, presidente Denir, parabéns por conduzir mais uma sessão de homenagem. Primeiro foi ao Paulo Sérgio Pinto, agora o homenageado é o Dr. Mauro Esparta, também meu amigo. Saudar da mesma forma a vereadora Mônica Leal. Mônica, parabéns pela justa e merecida homenagem, e vi aqui seguramente todos os partidos, todos os 34 vereadores votaram para que Mauro Esparta recebesse essa honraria, ser hoje cidadão porto-alegrense, santo angelense como é, e hoje cidadão dessa terra. Governador Jair Soares, prazer estar com Vossa Excelência aqui, e muito fez pelo Rio Grande do Sul. Ricardo Gomes, também nosso vice-prefeito, representando nesse ato o prefeito Melo, o Mauro e a dona Ângela, a esposa do Mauro, a família, hoje está aqui lhe prestando essa homenagem, presente, recebendo junto contigo, Mauro, essa homenagem. Teu filho Carlos, que dirige o nosso CREMERS, e também aqui o Marcos, nosso CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A classe médica hoje está recebendo essa homenagem estão juntos recebendo homenagem através da homenagem que a vereadora Mônica e a Câmara de Porto Alegre de Vereadores está te prestando. É um grande prazer. Aqui o Goldstein, o Celso, acho que os santo-angelenses estão hoje emplumados aqui, recebendo essa homenagem pelo santo-angelense Mauro Esparta. Vim aqui prestar essa homenagem a você, Mauro. Muito importante, a secretária Arita, o reitor da universidade, aqui as Forças Armadas, a Marinha e também o Exército presente nesse ato. A gente acompanhou essa questão da pandemia, alguns hospitais que aqui estão, acompanhou a pandemia e viu a dificuldade que era, a luta, Mauro. Aqui cumprimentar a você, como secretário, e ao prefeito Melo e o Pablo, por ter enfrentado essa questão ligada à saúde, que é importante, mas também o emprego, a economia, como disse o nosso vereador, secretário, deputado, prefeito César Schimmer. Muito importante essa visão, César, porque fecha tudo. Milhares de empregos foram perdidos ao longo desse processo. E o Mauro conduziu muito bem, na gestão do prefeito Melo, esse processo aqui. Hoje nós estamos sem máscara. Quase 4 milhões de doses de vacina foram aplicadas
aqui, Mauro, as equipes de saúde da família. No Brasil, quase 60 mil. Em Porto Alegre, dezenas, que fizeram esse trabalho lá em cada canto de Porto Alegre, cada canto do Rio Grande do Brasil, fazendo esse trabalho para vacinar as pessoas e superar a pandemia. Tirar a ideologia de lado, deixar a economia funcionar, deixar as vacinas e os tratamentos. Então, hoje, aqui é o pessoal do CIMES e também do CREMERS, que a gente vê o assassinato de reputação, governador, assassinato. Um médico, o Dr. Flávio Cadegiani, que foi criminalizado aqui dentro do Brasil, recebendo homenagem nos Estados Unidos. Médico brasileiro com um tratamento que foi trabalhado aqui em Porto Alegre. Proxalutamida, muito importante. Esse processo acontece, essa criminalização, assassinato de reputações não pode acontecer. Ciência é ciência, China. Não interessa se é de direita, de esquerda. Ciência é ciência, mas infelizmente foi levado para o lado político essa questão. Portanto, hoje, vereadora Mônica, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre faz uma homenagem pela trajetória do Mauro, mas muito mais pelo que ele fez para combater essa pandemia na equipe do prefeito Melo. Muito importante o trabalho. Aos colegas do Mauro que estão, aqueles que trabalham com ele nesse processo aqui na Secretaria da Saúde de Porto Alegre, parabéns a vocês todos. Vocês ombrearam junto nesse momento difícil do Brasil e do mundo e combater a pandemia como combate o bom combate. A senhora também, secretária, fez o seu trabalho no Estado, o que veio para cá, quase 30 milhões de doses de vacina, é um referencial, uma diferença. Essas vacinas foram aplicadas e o Rio Grande hoje está imunizado e nós estamos aqui numa sessão presencial, alguns com máscara, mas a grande maioria já sem máscara, superando essa pandemia. Parabéns, Idenir Sequim, parabéns, Mônica, parabéns à Câmara de Vereadores por fazer essa justa homenagem ao Mauro Esparta, a dona Ângela e sua família. Um abraço a vocês. Obrigado, senador. Com a palavra, o prefeito em exercício, Ricardo Gomes. Presidente Sequim, eu admito que todos os dias eu sinto saudade de ocupar essa tribuna. Precisamente às 5h30 da manhã, quando começam a pipocar os primeiros áudios do prefeito Melo. E é quando começa o dia de todo o secretariado. Mas hoje, como convidado, é uma honra, presidente Sequim, doutor Mauro Esparta, senador Luiz Carlos Reis, nosso sempre governador Jair Soares. Em vossos nomes eu quero estender uma saudação a toda a mesa e especialmente a todos as senhoras e senhores vereadores que estão aqui presentes e que no horário fora de sessão ordinária acorrem ao plenário para se somar a essa homenagem muito justamente proposta pela vereadora Mônica Leal, a quem eu quero parabenizar e render aqui a nossa homenagem. Não quero me alongar depois do que falou o prefeito. Já falou o prefeito, falou o vice-presidente da República, não tem muito o que dizer, né? Mas eu vi aqui muitos secretários do município, eu quero nominá-los. O secretário Castro Gildo, o secretário André Machado, o André Coronel, chefe de gabinete do prefeito, o secretário Vicente Perrone, o secretário André Barbosa, o secretário adjunto da Saúde, Richard Dias, o secretário César Schirmer, eu ainda não me acostumei, vereador César Schirmer, e se algum mais eu não saudei porque não vi. Também vereador suplente cedido à Prefeitura, secretário Iqueda da Segurança, o que me diz que eu devo ser breve porque as pessoas têm que voltar para trabalhar. O prefeito diz que a cidade tem pressa, mas eu quero, com isso, secretário Mauro, mostrar que não só as autoridades que se somam à mesa, mas os vereadores, o conjunto do governo e as galerias que fazem inveja à votação de muitos projetos importantes aqui, acorrem a esse plenário para render essa homenagem ao secretário Mauro Esparta. O prefeito já falou e eu quero, portanto, me valer do fato do prefeito ter falado em nome da administração, quero falar em nome próprio,
fazendo aqui o registro de que o prefeito Melo com certeza gostaria de estar aqui e de participar pessoalmente desse ato, mas está cumprindo a missão que pontuou. Secretário Mauro, talvez essa pandemia tenha nos forçado a pensar que papel o poder público exerceria no que tange à saúde. E eu me somo ao que disse o vereador César Schirmer, subscrevo tudo que disse, e quero dizer que, ante a opção de um poder público chefe das pessoas, de um poder público senhor das pessoas, que determinasse e redeterminasse e decretasse, e entre esta opção e a opção de um poder público prestador de serviço, um poder público que não é senhor, mas é servo da população, o senhor representou, optou pela segunda, e em nome de toda a Prefeitura de Porto Alegre, da equipe da saúde que está aqui, o senhor personifica o gestor prestador de serviço. E eu vou dar dois conjuntos de números para comprovar isso. O primeiro é que quando nós assumimos a Prefeitura, presidente Celso Bernardi, no dia 1º de janeiro, havia em Porto Alegre 333 leitos de UTI ocupados com pacientes de Covid. E os gráficos que todos nós nos acostumáramos a ver davam como limite de expansão, de capacidade de expansão, 383 leitos. E a cidade inteira se regia com este número na cabeça. Não teremos condição de ter mais do que 383 leitos. Pois, sob o seu comando, secretário, Porto Alegre atingiu 1.168 leitos de UTI, que estiveram disponíveis para as vidas que o senhor, comandando esse trabalho, ajudou a salvar. E até hoje, quando começou essa sessão, porque o número já mudou, a Secretaria da Saúde aplicou em Porto Alegre 2.561.637 doses de vacina, numa população de quase 1,5 milhão de pessoas. 2.561.000 doses de vacina. Foram 556 novos leitos de UTI abertos pelo município de Porto Alegre, em parceria com os hospitais, e saúdo aqui o presidente do Grupo Hospitalar Conceição, que fez parte da sua carreira, nosso amigo Cláudio Oliveira. Foram 556 leitos de UTI abertos, 705 leitos clínicos abertos, muitos deles ficarão de legado para a população de Porto Alegre. Então, secretário Mauro, entre ser chefe das pessoas e dizer-lhes o que fazer e se pôr a trabalhar para atender a população, estes números mostram a opção que o senhor fez. Em nome da administração e de todos nós, muito obrigado pelas vidas que o senhor ajudou a salvar nessa pandemia. Convido a vereadora Mônica Leal para que faça a entrega do diploma e a medalha ao agraciado.
Agora sim, Mauro. Agora já. Queria convidar a esposa do doutor Esparta, dona Ângela, para que receba as flores da vereadora Mônica Leal. Complementando o que a vereadora Mônica Leal disse da tribuna, que o filho, Carlos, estava com Covid, a esposa também estava com Covid no mesmo tempo. E o doutor Esparta ia visitar os dois no hospital, dormia no hospital e de manhã voltava para a secretaria para cuidar do povo de Porto Alegre. Secretário Esparta, vou nominar novamente os vereadores que estiveram aqui, porque é um quórum qualificado. Eu queria saudar as presenças do César Schirmer, da Lourdes Sprenger, Pablo Melo, comandante Nádia, Gessé Sangali, Mariana Lescano, Cassiá Carpes e o João Bosco Vaz, que estava aí também, está ainda aí, porque eu acho importante a presença dos vereadores. Obrigado pela presença de todos vocês. Antes de passar a palavra para o Esparta, para o doutor Esparta, nosso querido amigo, eu queria referir um ex-vereador desta casa, César Schirmer. Assim como Vossa Excelência, que ocupou tantos cargos, está aqui de vereador, eu conheci o ex-vereador de Porto Alegre em Ibiraiaras, na minha cidade. Eu era um pequeno agricultor e o meu pai foi assistir o secretário da Saúde da época, inaugurar o posto de saúde da cidade de Ibiraiaras, o Jair Soares, que foi, depois de secretário de Saúde, foi ministro, deputado federal, foi governador e, humildemente, veio ser vereador de Porto Alegre. Eu conto para todo mundo, aqueles que não sabiam sobre isso, porque eu acho isso um exemplo fantástico, doutor Jair. Isso é um exemplo de humildade e de doação de um homem público. Então, Vossa Excelência tem todos os méritos. E agora eu vou dar um furo aqui. Eu estou propondo para a mesa, para que o senhor receba o título de vereador emérito em vida e junto com, em homenagem póstuma ao Ibsen Pinheiro. Vou propor isso. Agora, com a palavra, o nosso novo cidadão de Porto Alegre, Mauro Esparta.
Boa tarde. Boa tarde às autoridades da mesa. Depois de escutar e ouvir tantos elogios e agradecimentos, é claro que a gente fica extremamente emocionado, mas gostaria de cumprimentar as nossas autoridades através do presidente Sequim. Ele não lembra, mas eu conheço ele desde a eleição do Rigoto. Aquela eleição começou com 0,5%, terminou ganhando. Na oportunidade, nós apoiamos o governador Rigoto, o candidato Rigoto, e eu vim aqui na sede aqui em Porto Alegre, de tempos em tempos, e o Sequim sempre estava por lá. Então, é só para mostrar um tempo que passou, mas que a gente convive, né? Porque às vezes a gente não sabe de onde é que conhece as pessoas, desde quando começou isso. Gostaria de saudar também o nosso prefeito em exercício, companheiro de trabalho leal e abnegado, que eu conheço já há alguns anos também, jovem, inteligente, promissor e com um futuro fantástico pela frente aí, em serviço que vai prestar à cidade. Gostaria de saudar o nosso senador Reise, amigo de tanto tempo, agora com esse novo desafio pela frente. Conte com o nosso trabalho, com o nosso apoio e com a nossa lealdade. Gostaria de saudar as autoridades militares, a secretária Arita, tanta parceria que fizemos, as vitórias que tivemos do Rio Grande no município, elas tiveram sempre o rótulo, o timbre da parceria. E um exemplo de parceiro, o nosso reitor Bulhões, que é a URGS, através do reitor Bulhões, doutor Geraldo Jotas, que aqui está, trabalhou muito com as outras universidades, no sentido que a gente efetivamente conseguisse vencer a pandemia. E as entidades médicas, todas elas, o sindicato, CREMERS, AMRIGS, né, irmanadas conosco naquele momento tão grave da pandemia que vivemos com tanta angústia. Então, eu agradeço muito a todos os vereadores que, por unanimidade, né, me deram essa comenda que me faz tanta alegria, que me torna extremamente envaidecido. Mas eu gostaria de agradecer a minha amiga, a vereadora Mônica Leal, que também conheço há muitos anos e comecei a me lembrar. O coronel Pedro Américo era amigo do meu pai. Meu pai era médico militar. E aqui está o Celso Bernardes e o Ricardo Ressego e o Santogelense que aqui estão, sabem do que eu estou falando. E essa amizade foi uma amizade construída, amalgamada, meu prezado governador Jair Soares, em cima das convicções sociais e políticas que eles tinham, e que o senhor certamente participava também. Depois o meu irmão teve uma amizade muito profícua com o coronel, né? E depois, em 2004, quando eu vim trabalhar no governo Rigoto, como chefe da Casa Civil adjunto, depois como secretário do Meio Ambiente, eu também tive contato e fiz uma saudável amizade com o coronel Pedro Américo Leal. A Mônica, na época, fazia uma assessoria para ele, né? Naquele período. Ele sentava ali pelos fundos, aqui, por ali, mais ou menos. Lembro muito bem disso. Então, eu agradeço muito, né, e tributo em nome dessa amizade familiar tão grande, tão distante, né, que as coisas já passaram, eles já foram, mas deixaram aqui um exemplo marcante na nossa sociedade e para todos nós. Então, Mônica, tem aqui o meu eterno abraço, agradecimento pelo teu trabalho e pelo que virá pela frente ainda. Muito sucesso. Mas eu recebo essa homenagem com muita humildade, com muita serenidade, né? E eu estava lembrando agora, é impossível a gente não
lembrar da própria vida, quando tantas provocações, no bom sentido, são feitas, né? As pessoas falando, e elogiando, e agradecendo, e tecendo comentários. Aquilo lá, então, eu comecei a olhar, e o Celso e o Ricardo vão lembrar disso. Eu cresci, né? Quando criança, com 7, 8, 10 anos, aos domingos eu ia ao hospital com meu pai. Ele ia ver os pacientes e eu ia passear no hospital com as irmãs, com a Madre Inês, de saudosa memória, me levava para a cozinha, me davam bolachas muito gostosas, depois me levava para ver tinha um aquário lá no Hospital Santo Ângelo, e aquilo ali, então, era um ambiente familiar, sereno, amigo e saudável. Então, na minha infância, isso fazia parte da minha vida, aos domingos, né? Depois fui crescendo e participava também ativamente lá no Exército, nos eventos cívicos, eventos desportivos. Quando ia cortar o cabelo a cadete, lá no Exército, no quartel, e as coisas foram andando assim, né? Os dias passaram, veio a juventude, a faculdade, a especialização, o casamento com Ângela, minha companheira há 38 anos, né, que me acompanhou, que me estimula. E muito obrigado, Ângela, pelo companheirismo, pela dedicação e por cuidar tão bem da nossa família. E temos o Carlos, que é um filho, o Carlos Orlando, um filho maravilhoso, né, que está junto com a minha querida norinha Elisa, que lá está junto com as minhas 2 netas, a Joaninha, que tem 3 anos, e a Helena, com 1 ano. A família Esparta está crescendo. O nosso estímulo, queremos mais. Mas eu lembrava também, né, dentro do meu trabalho, da minha vida profissional, até 1994, eu simplesmente trabalhava como um consultório, como médico, como profissional, como cirurgião plástico. E aí eu lembrei agora, aqui na mesa, num distante dia lá acho que foi 91, Celso, eu estava no hospital, no pátio do hospital São Vicente, em Passo Fundo já, que eu trabalhei lá há 20 anos, e me encontrei com o diretor do hospital, que é diretor até hoje, Dr. Rudá Jorge. E eu comentei com ele que eu estava fazendo um curso de administração hospitalar. E aí ele me perguntou, secretário Schermer, do que tu quer com isso? Eu disse, olha, é para mim administrar melhor a minha clínica. Mas eu também não fiquei muito satisfeito com aquela resposta. Eu não sei porque eu estou fazendo isso aí, em todo caso, estou fazendo. E aquilo me ajudou na vida até hoje, né? Em 1995, quando iniciou o governo Brito, eu fui convocado pelo então secretário Bonot para ser delegado regional de saúde em Passo Fundo. Já tinha 50 municípios, 36 hospitais. Aí aquele curso que eu tinha feito, aquela especialização, me ajudou muito. E vem me ajudando até hoje. Na verdade, olhando para trás, eu vejo que aquilo ali foi o início de um trabalho de gestão, que nós estamos falando aqui agora. A gestão já tinha uma base com uma solidez razoável dos bancos acadêmicos. Só que no momento que eu estava fazendo esse curso, eu nem sabia por que estava fazendo. Era só para entender um pouquinho da minha clínica, que eu tinha uma clínica de cirurgia plástica lá em Passo Fundo. Então, essa caminhada foi, né? E depois a vida me trouxe para Porto Alegre, no governo Rigoto, trabalhei lá com muita honra, mas nunca deixei de ser médico, sempre trabalhando. Eu era secretário de Estado
do Meio Ambiente e fazia plantões no HPS de Canoa no sábado de noite, domingo de noite. Porque o salário do secretário estadual não é tão grande assim, né? E eu tinha um filho na faculdade, na ULBRA, e ali nós precisávamos complementar, então, nossos recursos. E eu nunca parei de trabalhar como médico. Gostava de fazer gestão, olhar para a gestão, mas não parei de trabalhar como médico, atendendo o paciente no dia a dia, né? Um dia, em 2013, 2014, eu resolvi fazer um concurso para o GHC. E aí fiz o concurso, passei como cirurgião do GHC. Onde é que está o Cláudio? O Cláudio está aí ainda? Está lá. O Fossari também está, meu colega de turma. Fiz um concurso para o GHC, passei naquele concurso, mas continuei a minha vida. E aí, na minha inquietude, eu disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar no litoral e vou ficar semi-aposentado, vou para lá. Então, comecei a trabalhar, governador Jair Soares, em Capão e Tramandaí. E a coisa passou 2014, 2015, tinha feito aquele concurso lá no final de 13, 14. Aí, uma noite, eu estava lá no Star Médico, lá na UPA de Tramandaí, e peguei um jornal. Tinha um jornalzinho da cidade ali, Arita. Comecei a ler aquele jornal, tomando um cafezinho, e aí, na última folha, tinha uma oração ao Padre Roque. Ao Padre Royce, melhor. Não Roque. Roque é o nosso, Roque Gonzalez, lá, o Padre Royce. E aí eu li aquela oração e no final dizia, faça um pedido. E o que eu vou pedir? Né? Nem me lembrei do concurso. Sabe o que me chamasse no Conselho de Conceição? No outro dia, às 9 horas da manhã, bateu o telefone. Os senhores interpretem como quiserem. Fazia 2 anos. No dia seguinte, às 9 horas da manhã, bateu o telefone. Era o RH do Conceição. E aí, assumi em seguida, em abril de 16, o Conceição. E em julho de 16, o governador Jair Soares muda o governo. Assume o presidente Temer. O telefone bateu de novo. Era o Celso Bernardi. Mauro, nós precisamos que tu nos ajude a dirigir o Conceição. Lembra disso, Celso? E aí, em 13 meses, eu veio de funcionário diretor. E fiquei lá todo o governo Temer, quando terminou, mudança de ministro, um amigo meu que esteve comigo pela manhã, mas não está aqui agora, eu acho, o doutor Secchini, assumiu como presidente lá, superintendente na época, agora mudou o nome, do Conceição, e ele me convidou, Mauro, tu quer ficar em alguma gerência, tal, aqui e tal. E eu disse, não, eu quero voltar para a UPA, eu quero continuar atendendo. Saí da gestão e fui para a UPA, isso no início do governo Bolsonaro, e fiquei lá atendendo nossos pacientes até o governo Melo me chamar. Então, tive essa nuance nesse período. Bom, nós auxiliamos na campanha e ajudamos a fazer o plano de governo, essas coisas, né?
E no final de dezembro, o prefeito Melo me convidou se eu gostaria, se eu poderia assumir esse desafio da Secretaria de Saúde num momento tão difícil, tão angustiante assim. E eu conversei em casa, conversei com a Ângela, porque eu estava com uma vida na zona de conforto. Eu estava na zona de conforto. Vamos enfrentar isso aí nesse momento. E a gente achou que sim, que seria para ajudar e valeria a pena. O ano de 21 foi um ano de imensos desafios, em todas as áreas, né? Dias difíceis, emergências de hospitais lotados, corredores e salas de recuperação tiveram que ser improvisadas para receber pacientes com Covid. E aqui eu preciso fazer um agradecimento muito especial aos nossos hospitais, que responderam conforme nós precisamos, e abriram os leitos que foram necessários, que o nosso prefeito aqui falou, né? E também uma referência toda especial aos nossos funcionários. São 4.000 funcionários que tem a Secretaria de Saúde. Nós vacinamos de domingo a domingo. É claro que tivemos um apoio muito grande, secretária Rita, das universidades, das farmácias, das igrejas, das forças de segurança, das entidades de saúde, escolas de samba, exército, forças armadas, o terceiro setor ajudou muito, inclusive na compra, na aquisição de aparelhos, de respiradores, em determinado momento. Me lembro agora do Instituto Floresta, que tanto nos ajudou. Agora, esse trabalho só foi possível, não só em Porto Alegre, Arita, no Rio Grande do Sul, porque nós tínhamos uma estrutura, senador Reise, que fora construída lá atrás, no período em que o governador Jair Soares foi secretário durante 8 anos e depois foi governador. Foram 16 anos do mesmo grupo político cuidando da saúde do Rio Grande do Sul, e ela foi completamente estruturada. Então, a secretária Arita, o secretário Mauro e os secretários de todos os municípios, onde é que está o Diego do COSEMS? Está aí. Todos nós usufruímos do trabalho que o governador Jair Soares, com sua equipe, fez durante 16 anos. A nossa reverência. Os efeitos da vacinação, eles fizeram com que os casos, as internações e os óbitos todos diminuíram, né, fossem reduzidos, e agora, aos poucos, a vida vai retomando aí, gradativamente, a sua normalidade, né? A pandemia, agora vou ler um pouquinho, a pandemia do Covid nos trouxe muitas dores, muitas perdas. Nós vimos pessoas queridas adoecerem, partirem, mas também tivemos aprendizado. A minha netinha está em dócil lá, mas também tivemos aprendizado. Estaremos mais preparados e fortalecidos para enfrentar o que estiver por vir. Já começamos a olhar para novos horizontes, outros desafios se apresentam. Agora mesmo, hoje, nós chegamos aqui em cima da hora, porque tínhamos uma reunião sobre a dengue, que está recrudescendo em Porto Alegre. Nós estamos com níveis muito altos, né? A Organização Mundial da Saúde reconhece uma cidade, um estado, uma pandemia, se ela tem 300 doentes, 300 infectados por 100 mil pessoas. Nós estamos com 85 por 100 mil. Temos que travar isso. Então, uma série de reuniões foram feitas, e hoje, de tarde, às 4 horas, fizemos uma, e quinta-feira tem outra, que nós vamos bloquear a dengue aqui em Porto Alegre também. Outra força-tarefa vai ser feita, já começamos a trabalhar efetivamente, mas hoje a Prefeitura entrou com todo o esforço
E eu agradeço aqui o nosso vice-prefeito, porque é um trabalho intersecretarias. Isso não tem vacina, gente. Isso tem responsabilidades e ação. Os terrenos não podem ter água parada, os pátios não podem ter locais onde se reproduzam insetos, como mosquitos, e isso nós temos que conscientizar as pessoas. Cuidar dos prédios públicos, mas conscientizar as pessoas, não é vacinar. Então não está só na nossa mão, está na mão de toda a sociedade, de toda a comunidade. E nós precisamos muita comunicação e um enfrentamento nesse sentido. Então já fizemos um dia D da dengue no dia 2 de abril, e eu acho que vão ter outras ações agora em seguida, no sentido de que a gente bloqueie e isso diminua. Porque essa doença ela evolui no verão. E, inexplicavelmente, o nosso inverno não está chegando, né, está demorando, e aí o mosquito se proliferou mais. Talvez até porque nós tenhamos cuidado muito da Covid e a outra parte foi desleixada, não sei, eu não tenho isso assim. Mas, de qualquer maneira, é uma nova luta que se apresenta. E nós vamos também enfrentar isso com muita força e vamos resolver esse problema, se Deus quiser. O nosso prefeito, que não está aqui hoje, infelizmente, mas deu o seu recado, diz que a cidade tem pressa. E a saúde é o nosso bem maior. Ela não pode esperar. Então, nós vamos continuar trabalhando firmemente para melhorar a saúde das pessoas. Para finalizar, eu gostaria de dizer que encaro tudo isso como um grande desafio. Talvez o último. E aquela pergunta que me fizeram lá nos anos de 90, o que tu queres com isto? Talvez esteja respondida agora. Passei todo esse tempo me preparando para enfrentar esse que foi o maior flagelo dos últimos 100 anos. Deus nos abençoe. Enfrento isso com muita humildade, muita determinação e muita responsabilidade. Obrigado pela honraria que os senhores vereadores e as senhoras vereadoras estão me oferecendo. Eu agradeço com muita reverência. Obrigado. Queria saudar o doutor Cláudio Oliveira, que ficou sentado lá no... Obrigado pela presença. Devolvo a palavra ao mestre de cerimônia. O nosso homenageado convida a todos para um coquetel que será servido no Clube Jangadeiros logo após essa sessão. Convidamos a todos os presentes para ouvir o hino rio-grandense. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido
e bravo, povo que não tem virtude, acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores. Damos por encerrada essa solenidade. Boa noite a todos.